Boa noite! Bem-vindos a mais um Reinice Perguntam. Hoje a gente tem a honra de receber pessoalmente. Não consigo fazer a abertura de uma live sério, de forma séria e eficiente. O contra-regra que é aparecer no evento tá aqui, em vez de ficar aqui, né? Fica ali. A convidada especial. Ai, gente, para! Boa noite! Vai. Beijo! Um beijo! Boa noite! Que braço bem gordo, meu Deus! Ai, não é malhado. Então tá! Hoje, galera, a gente trouxe, sabe quem? Essa pessoa aqui, um grande empresário, uma pessoa que eu admiro desde quando eu entrei na estética. Na verdade, admirava antes, porque já ouvia falar sobre Jonas Tauber. E, cara, um grande empresário e que me ensinou e ainda me ensina muita coisa. E não somente pra mim, pra quantos colaboradores lá na estética? Uns 30 e... Uns 30 e poucos. Temos que tinha. Uns 38. 38. 38 profissionais lá que nos ensina diariamente. E o Jonas ele ainda faz muito... Ele se aperfeiçoa e traz pra gente muita informação muito legal. E tô aqui trazendo ele para mostrar para vocês quem é o Jonas Tauber. Todo mundo conhece aquele cara de nome, né? E imagina assim que é um cara, um empresário super sério, de difícil acesso e nada. Jonas Tauber é o cara mais comunicativo e acessível do planeta Terra. Então, vamos lá. Hoje, como vocês sabem, né? Eu e a Renata temos um relacionamento especial com o Jonas Tauber. Temos a honra de dizer que ela é prestadora de serviço dele e eu sou prestadora de serviço dele. Verdade. Ele teve a desgraça de ter as duas pessoas todo dia na vida dele. Ai, a gente é uma desgraça boa, né? Olha, ele revirou os olhos. Viu? Que loucura. Ai, revirou os olhos. Cheguei a suspirar. Então eu vou deixar a Renata, porque a Renata fez algumas perguntas assim. A Renata convive diariamente dentro do Tauber, né? E tem uma visão mais ampla de quem é o empresário. Eu conheço a parte técnica, né? A parte administrativa, lá por trás, o chefe que manda as ordens e a gente executa. Ela não, ela trabalha no front junto com ele. Então, ela tem uma outra visão e uma amplitude muito maior para poder trazer para nós hoje perguntas específicas que vão de encontro com o que a gente quer proporcionar, que é dica para o pessoal da parte de salão, empresários que estão iniciando, até empresários que já estão há muito tempo, né? E aí combina bastante com as lives que eu venho fazendo na segunda-feira e falo pra vocês, assistam sempre o Reinice, porque a nossa ideia é sempre trazer assuntos variados com os quais vocês possam se aprimorar, obter mais conhecimento com experiência, né? Nada melhor do que a gente ter a contribuição de pessoas que já passaram pela evolução do investimento, da preparação, agora ainda em fase de crescimento, porque a tendência é aumentar um pouquinho mais a cada dia, né? Então vou deixar com a Renata a live de hoje e muito obrigada por estar presente, é uma honra Eu que agradeço. Eu posso falar um pouquinho? Claro, por favor. Agora é vocês dois. Obrigado, né? Boa noite a todos, eu sou o Jonas. Obrigado, Rê. Tá? Obrigado, Nice. Pra mim é muita honra estar aqui, né? Acho que incentivando, participando e colaborando com o projeto de vocês, tá? Que é paralelo à já carreira, do trabalho de vocês. Então, eu sou um espectador, né, do canal de vocês. Assim que eu posso, eu acompanho. Eu fiquei muito orgulhoso de ter sido convidado, tá? Então eu agradeço, muito obrigado.
Então, fiquem bem à vontade, né? Eu tô em casa, me sinto em casa, então Eu te confesso, não tenho muito essa relação com... Eu dei mais ou menos uma noção pra ela, assim, do que seria interessante pra trazer, mas ela fez umas perguntas meio cabeludas ali, que eu não sei como é que vai ser. Mas vamos tentar usar uma técnica, né, de pivot point pra cortar esse cabelo aí. Não sou profissional, né, sou gestor, mas eu acho que no decorrer do bate-papo aí a gente vai estar conversando, eu vou estar podendo contar um pouquinho da nossa história, né, lá do Tauber, acho que um pouquinho da minha, né. Isso aí. Mas... Então, daí posso fazer a primeira pergunta, meninos e meninas? Por favor. Então, vamos lá. Jonas, sabe que eu admiro demais você como um empreendedor, você como empresário, você como pessoa. Eu quero saber quando que tu descobriu essa veia para empreender. Nos conta aí, me conta, me ensina. Eu difiro empresário e empreendedor, tá? São duas pessoas totalmente diferentes, tá? Eu acho que eu fui empresário, eu sou empresário a partir do momento que eu tô dentro do negócio, tá? Eu vivo o negócio, quando o Matheus me convidou para trabalhar, eu era da recepção, tipo, eu ficava na recepção, né? E eu acho que eu fui me tornando empresário a partir do momento que eu fui saindo da recepção, virei subgerente, depois virei gerente, né? E eu acho que o empreendedor é aquele que está sempre enxergando para frente, né? E eu acho que eu fui um bom empresário, né? Na pandemia, tá? Ali que eu me senti raiz, porque eu tive que fazer muita coisa que eu não gostaria de ter feito, tá? Foi uma crise econômica que a gente enfrentou, e até então eu acho que nunca tinha vivido aquilo, e aí eu tive que ser empresário de verdade, né? A parte do empreendedorismo, eu acho que ela é muito mais latente em mim do que o meu lado empresário, tá? Eu me considero um cara com pouco dinheiro, mas com muita visão, né? Então, eu não consigo te startar. Eu acho que a pandemia foi muito importante para mim, sabe? Porque nós tínhamos recém-criado a marca Tauber, transformado Tauber, e um ano depois me veio uma pandemia. Então tu empreende num negócio e daqui a pouco tu tem que... Então, tipo, eu acho que são duas funções distintas, na minha opinião. Eu posso com certeza estar errado, mas eu acho que elas se correlacionam, o empresário e o empreendedor, entendeu? Então, tipo, eu não sei qual é que é mais prepondera em mim. Eu acho que é mais a de empreendedor, assim, de enxergar. E a tua trajetória profissional? Conta um pouquinho quem é Jonas Tauber, como é que surgiu esse projeto, da onde surgiu essa possibilidade e como é que foi que tu decidiu assim, vou ir de cara, é agora? Bom, o projeto Jonas Tauber começou com o Ronei e com a Evenir, que são meus pais. Boa! Tá? Teve um projeto então, foi preparado. Eu acho que sim, né? Então, Ótimo! eu me lembro que muito cedo, muito criança, lá na Intercap, tá? A gente brincava de vender suco de limão na rua. Eu gostava. O meu avô materno sempre me ensinou que se tu quer comprar fichinha de fliperama, tu tem que ajudar a tua avó. Se tu quer comprar um crepe, tu tem que ajudar aqui dentro de casa. Então, tipo, eu fui criado muito assim, tu faz, tu leva, tu faz, tu leva, tu faz, tu leva. Eu com, acho que uns 16, 17 anos, eu fui office boy. Office boy era aquele, para quem não sabe, era aquele que ia no escritório, pegava algumas demandas de serviço, tá? Que era num cartório, era num despachante, que era alguma coisa, pegava fichinha de ônibus, pegava os ônibus e ia fazer os serviços que hoje os motoboys fazem. Tá? Não, a grande maioria foi extinto com a questão eletrônica dos serviços, né? Eu acho que com a moto, quando ela veio assim, prestando esse serviço,
extinguir os office boy, entendeu? Apesar de que eu acredito que eu vejo no bairro Moinhos de Vento algumas pessoas ainda fazendo serviço de office boy. Foi meu primeiro trabalho, foi meu primeiro emprego. Eu tive uma ótima experiência na Paquetá, tá? Então eu entrei ali com 18 para 19 anos. Ah, eu sabia que eu te conhecia de algum lugar antes. Vendi muito calçado, olha, vi muito pé na minha vida. Eu comecei como estoquista, tá? Fiquei acho que uns bons anos no estoque, tá? Da própria rede Paquetá. Foi lá o começo que eu comecei a entender um pouco dessa minha veia vendedora, tá? O meu pai é um exímio vendedor, é um cara fora da curva, é vendedor até hoje. Eu sempre fui vendedor, né? E acho que quando eu passei para as vendas na Paquetá foi uma realização assim de um sonho, porque eu precisava de mais dinheiro para poder pagar a faculdade. Eu sabia que vendendo eu ia ter uma condição melhor de renda, eu ia conseguir pagar melhor a minha faculdade, ia conseguir viver melhor. Então, tipo, eu sempre tive visão, né? Então, fui vendedor, nunca fui o ponta. Eu me lembro que tinha a Lu, que era uma vendedora maravilhosa, eu só era ponta quando ela saía de férias. Mas eu estava sempre ali nas cabeças, né? E paralelo a trabalhar, eu já fazia faculdade, fiz educação física. Não me formei, troquei para fisioterapia. Vendi umas tortinhas de banana no IPA. Eu fazia paralelo à minha função de acadêmico. Também fui monitor para ganhar dinheiro. Só para esclarecer, né? Que a terceira semana seguida, com um cliente da Nice que se formou no IPA junto com ela, é coincidência. O IPA é uma ótima instituição, então deve ter formado muita gente muito boa. Desde quantos anos tu trabalha, Jonas? Eu acho que assim, de verdade, nos 16, 17 anos, assim, porque o nosso pai, a nossa mãe, assim, eles sempre deu muita ênfase em estudar, né? Então, eles não tiveram muita condição de estudo, não vou falar que não foi oportunidade, mas eles não tinham condições de ter tempo para estudar. De famílias muito de renda baixa, né? Então eles tinham que trabalhar para levar grana para casa, e o que eles não puderam fazer, eles nos orientaram, nos sugeriram para fazer o que era estudar, né? Então, eu sempre trabalhei e estudei, assim, desde que eu me conheço por gente, assim, 17 anos, assim, eu acho que com 18 eu comecei a trabalhar e tu sempre e nunca parei. Tu tinha esse vendedor, sim. Na veia. Vendedor, sim. A gente vendia, eu me lembro que agora me veio uma outra história, a galera do Jardim Botânico vai se lembrar. A gente comprava refrigerante e água e cerveja e saía tocando pandeiro na rua vendendo. Para quem quisesse, assim, nas paradas de ônibus, assim. A gente teve banda de pagode também com essa gurizada do Botânico, então, que nós praticamente tocava para consumir cerveja e bebida na noite, então a gente não ganhava cachê. E eu sempre gostei, né, dessa questão de empreender, me dedicar e me encarnar, sabe? Então, tipo, muitos anos na Paquetá eu ia de bicicleta para guardar as fichinhas, para vender as fichinhas no centro. Então, tipo, era uma coisa minha, sabe? Quem nasce pra vender, né? Tu te considera, não digo pelas fichas, mas porque hoje em dia eu tenho parentes que também, né, tem... Tu acha que se ela falar com o chefe dela e começa a dar fichinha? Fichinha, Jonas. Eu tenho parentes que eles são donos de comércio e tal. Só que mais novos, lá na adolescentes, eles eram muito briqueiros. Tu, mais novo ali, tu era muito briqueiro, fazia muito... me dá aqui, me dá ali, vende isso, me dá Escambo? Escambo não. Escambo, o escambo é... Quanto tempo faz que eu não vejo a gente não... Eu não fazia muito isso, eu comercializava mesmo, sabe? Então, tipo assim, ó, a gente comprava... Tá? Ou vendia. Do dinheiro. E eu me lembro que uma coisa que meu pai e minha mãe não gostavam que a gente fazia era ficar se emprestando roupa, ficar se emprestando brinquedo e principalmente videogame, que era uma coisa que era muito suada para eles ter comprado para nós. Então, mas não me lembro de ter trocado serviço ou produtos, não lembro. Que nem ela falou ali, real, era dinheiro empreender mesmo. Não, porque eu guardava. Por que ela falou isso? Porque esses dias nós estávamos falando sobre negócio e existe a veia do dinheiro e existe a veia do serviço.
né? Sim. Tu cresceu num meio e eu cresci num mundo em que a gente... Tanto que eu faço isso até hoje, né? 99% dos meus clientes a gente faz troca de serviço porque o teu serviço tem um custo. Então não deixa de ser dinheiro, né? Mas tem algumas pessoas que são especializadas na produção do dinheiro, da espécie, né? Um dos serviços hoje que a gente enxerga muito isso são os influenciadores, né? Os influenciadores, eles trocam o serviço da minha influência, tá? Com o serviço daqui a pouco de odonto, com o serviço daqui a pouco do nosso ramo, que é um salão de beleza. O que a Alice falou ali também coincide com a pergunta da Edilane, ó. Muitos dizem que as pessoas nascem empreendedoras, outras dizem que as pessoas se tornam empreendedoras. O que você acha? Eu acho que as duas, tu acha que tu pode nascer empreendedora, acho que tem vários casos aí no Brasil de tu nascer, né? Hoje tem uma geração de uma gurizada aí de 10 anos, 11 anos já vendendo startup, já com seu primeiro milhão, eu acabo assistindo. Então não tem como dizer que essas crianças se transformaram em empreendedoras, não, elas nasceram empreendedoras, né? Então, e eu acho que algumas delas, depois de quebrar ou ter um mau negócio, acabaram tendo que se transformar em empreendedor, tá? Então eu acho que nasce respondendo, eu não peguei o nome dela. A Edilane. Edilane, o que eu acredito é que tu pode nascer empreendedor e eu acho que tu pode também se transformar num empreendedor. A minha opinião... Só guarda, né, guarda a tua ideia, tá? Se tu tiver alguma ideia, não espalha. Ela é uma empreendedora. Ela já é? Já. Então, para os teus próximos projetos, para os teus próximos... Ela era de uma linha completamente diferente, que era o marketing, e aí passou por alguns problemas pessoais e resolveu investir no que ela sonhava e que ela via que fazia bem para ela, que era biomedicina e saúde energética. Perfeito. E quando ela começou a estudar, ela começou a evoluir, então ela largou aquilo para trabalhar com o que fazia bem para ela, física e espiritualmente e monetariamente, né? Então, não deixa de ser um empreendedorismo nato, né? Quando tu consegue unir uma coisa que tu ama. O Lele Comat fala que a escola não forma empreendedores. Eu vou te dizer assim, ó. Que idade tem esse rapaz aí? A nossa idade. Concordo contigo que a nossa geração, as escolas não tinham esse viés, tá? Porém, tá? O Farroupilha, que é uma escola que eu não estudei, eu conheço muita gente que estuda lá, ou estudou lá, ele tem essa premissa, assim, ele é transformar os alunos no que eles desejam ser, e tem esse lado mais de empreendedorismo, de liderança, bem interessante. Tá, eu agora vou te fazer uma pergunta, que... Tá no script? Eu concordo com isso, mas eu quero ouvir porque tu tem opiniões muito inteligentes e o que eu gosto de conversar, e a gente conversa bastante, é porque o Jonas tem as suas posições, que são posições respeitosas, porque existem posições diferentes, e ao mesmo tempo ele tem uma inteligência muito grande com a capacidade de mudar o pensamento das pessoas. E o meu? E eu mudo. Ele mesmo falando, às vezes ele vê que ele dá uma opa. Então assim, que uma vez eu escutei já no curso de letras a professora de escrita dizer assim, que tu ensina a gramática, mas tu não forma um escritor. A gente não pode aplicar, na tua opinião, bem pessoal, tu acha que a gente não pode aplicar essa mesma linha para a questão de empreendedorismo? Não. O que distancia isso aí? Eu acho que tu tem que gostar. Tu pode te transformar no que tu quiser, desde que tu goste. E aquilo mexa contigo. Então, tu pode se transformar num escritor sem fazer letras, mas tu escreve. São essas crianças de 6, 7 anos que já têm livros publicados. Elas não têm uma universidade de letras. Talvez elas não saibam escrever tão bem, isso, mas elas têm uma capacidade... É isso que a professora dizia. Que se forma um professor, um especialista em gramática. Mas não um escritor. Mas não se forma um escritor. Concordo. Eu concordo. Mas nesse segmento, pode-se aplicar essa regra também ao empresário? Empreendedorismo ou empresário?
Empresário tem que ter técnica, tá? Acho que assim, para tu empresariar, para tu ser empresário, tu tem que estudar, tá? A não ser que tu tenha uma base financeira educacional dos teus pais muito enraizada dentro de ti. Que aí são essas pessoas que são donas de mercado na década de 60, que construíram hoje um grande mercado. Eles não tinham técnica nenhuma, eles só eram matemáticos para fazer um negócio. Eu acho que para tu ser empresário, tu tem que gostar muito de fazer algo para alguém. E aí tu vai empresariar aquilo. Então tem que ter uma demanda. Entendi. Agora, empreender, na minha opinião, tá? Tu pode um dia ter um sonho mesmo, acordar com um sonho e eu vou botar isso no papel. E tu sente uma área totalmente distinta do que tu sonhou, tá? E tu fazer. Então, tipo, Mais ou menos reinício a pergunta. Eu já ia falar. A Renata trabalha com unha, tá? Tu trabalha na parte do direito, ajudando muita gente, inclusive nos ajudou do Tauber, né? Fazendo a nossa marca, né? Autenticando, não sei, ou registrando, né? A NPI. Tá? E vocês também, paralelo a isso, também estão realizando um sonho de estar fazendo não sei como é que se chama, se é podcast, se é live. Isso aqui, que isso pode virar um grande case de um grande negócio de vocês. Então, tipo, isso é empreender. Talvez foi um desejo latente que vinha, né? Eu não tinha esse desejo latente de ser gestor de salão. Né? Eu acho que vai chegar um momento que vocês vão me perguntar como é que eu caí lá, né? Então, eu não entendia bolhufas. O reinício veio de uma coisa antes da pandemia, a gente falava, a gente sempre foi de conversar muito, né? Eu converso mais do que ela, mas eu achei nela o que eu sei que tu tem também, que é uma ouvinte. Ela é uma boa ouvinte e ela é uma boa esponja, porque ela absorve bastante informação e o que é útil ela sabe aproveitar. Sim. E é muito bom tu conversar com pessoas que absorvem as informações e que tu olha, eu me sinto muito orgulhosa e eu acho que tu deve ter esse orgulho dela também, de quando a gente fala alguma coisa pra ela, tu vê ela aplicando aquilo ali. Então a gente vê que tu ensinou, que tu passou alguma dica, alguma coisa pela qual a gente teve que passar um esforço e tem pessoas seguindo essas orientações. E eu me via muito conversando com ela e ela sempre me disse, a gente tinha que achar um meio de divulgar isso, ou seja, de ampliar o serviço dela e o meu. Então, né, aí um dia conversando com o Chico Garcia e depois, alguns dias depois, com o Voltaire, eles me disseram, Nice, tu nasceu no meio da televisão e fala muito, e a Renata é bonita, bem apresentada, fala bem, se expressa bem, por que não fazer alguma coisa em que vocês possam trazer, por exemplo, um Jonas Tauber para ensinar as pessoas, ou até não digo ensinar, porque esses dias nós estávamos ouvindo sobre isso, né? Não existe um professor e um aluno, existe uma troca. Quando a gente ensina, a gente também aprende. E só aprende quem quer aprender, só ensina quem quer aprender. É uma troca constante, né? Então a ideia era, vamos divulgar os nossos trabalhos principais e vamos fazer com que os nossos clientes, os nossos amigos e pessoas importantes de grande destaque, que é o caso do Jonas Tauber, possa vir pessoalmente e nos dar testemunhos que servem de alguma utilidade. E aí eu acho que entra essa questão que tu falou do empreendedorismo, que é aproveitar cérebros e exemplos de sucesso para ajudar outras pessoas. Sim, e que eu acho que realizem seus sonhos, não só vocês duas, né, que eu fico na torcida, mas as pessoas, quando ela tem um objetivo, um sonho, tá, que elas questionem, né, quem já está fazendo isso, quem já fez isso e como que se fez, né? Eu acho que é o grande dica, comentário que eu dou, né? Eu acho que não existe fórmula, tá? Mas existe algum coreano, que nem hoje eu comentei, algum chinês ou algum ser que já fez o que tu acha que tu tá fazendo uma grande eureka, né? Então eu tenho um termo que eu uso assim, tipo, não se reinventa a roda, né?
A roda ela já existiu, foi muito bem feita, muito bem usufruída por nós, e a gente só tem que evoluir, usá-la em no nosso propósito, né? Então, acho que não tem muito mistério, eu acho, as coisas, sabe? Tipo, eu penso muito nisso, assim, tipo, sabe? E eu tenho uma frase que é muito antiga, até menos é mais. Sabe? Então eu acho que às vezes as pessoas... Ouvi isso há uns 5 anos atrás, mais ou menos. Muito mais. Olha, que chique. Muito obrigado, ó. Tomar um gin. Obrigado. A Ismalha aqui falou que concorda contigo e que também a vida ensina muita coisa, né? Acho que a vida ali é necessidade, né, Jonas? A gente que sabe, que vê muito isso. Como é que é o nome dela? A Ismalha. Ismalha, eu acho que a vida vem ensinando desde os nossos antepassados, que a gente não pode jamais esquecer quem foi os nossos pais, quem foram nossos avós. Muita gente aqui no Sul é descendente de italiano, alemão, e eu acho que essa vida que foi ensinada para nós, que somos descendentes, vem se perdendo, né? Então, eu acho que essa busca histórica, tá? Principalmente da nossa família, é uma coisa que a gente jamais deve esquecer. Perfeito. Ô Jonas, e quantos anos de profissão, quantos anos tem dessa profissão aí? Eu vou dizer mais atual porque eu sei que antes tu teve várias outras, né? Mas é agora. Não, eu acho que eu acho que trabalhar em salão de beleza é a profissão que mais tempo eu tô, tá? Eu acho que é a que mais me completa como pessoa, tá? Fui fisioterapeuta, atuei muito pouco, tá? Como fisioterapeuta. Até hoje tenho grandes ensinamentos que eu vivenciei, tá? Mas eu devo estar fazendo, sei lá, 14 anos de salão, assim. Tô vendo aqui quantos... Cadê? Ah, mas não aparece. Não, aparece sim. Pra ver ali a quantidade dos colaboradores lá da... Fui ver aqui no grupo quantos tem. Pra ter certeza. 38. 38. É isso aí. E a gente, ali na primeira pergunta que a gente fez aqui pra ti, tu citou a pandemia, né? Eu, Renata, a gente sabe, todos nos assustamos muito, né, com essa crise do mundo. E como foi pra te segurar essa peteca? Essas 38 petecas. Que a gente está levando em consideração a gente assim, tinha mais. A gente está levando em consideração o seguinte: houve uma perda mundial de forma geral incontestável, mas de fato quem trabalhava com a prestação de serviço e que não foi considerado primordial, fundamental, que foi o caso das estéticas, dos músicos, dos artistas, a gente sabe que o impacto foi muito maior, né? Eu acho que foi uma peteca gigante, né? Eu posso te dizer assim, não, a peteca tu fica batendo, né? E tu joga pro outro, né? E eu não podia jogar pra ninguém, né? Eu tinha só o meu irmão, meu sócio pra compartilhar, né? A minha esposa em casa. A gente tinha mais de 38 pessoas naquela ocasião, né? O salão ele vinha numa crescente, cada vez mais entrando profissionais. Eu vou te falar que eu contava todos os dias quando que aquilo ia terminar, sabe? Tipo, a gente tinha feito um investimento muito grande, né? Em 2019. Então, tinha todo em 2020 para iniciar o pagamento do investimento. Minha mulher grávida em casa. Minha mãe em casa. Os serviços que tu comenta dos músicos, dos salões de beleza, academia, eles eram chamados de não essenciais. Era muito doído aquilo. Eu tinha uma certa... divergência com meu irmão, que é prestador de serviço, que nem a ele é cabeleireiro.
E ele falava que era essencial e eu acreditava que não era essencial, porque eu tenho uma vertente do hospital muito grande, eu tenho uma vertente da linha da saúde muito grande. Essencial é estar vivo, né? Essencial não é estar maquiado, não é estar com o cabelo bem feito, não é estar com as unhas bem feitas, cabelo cortado. Para algumas pessoas é essencial, mas acho que naquela condição, né, pandêmica que a gente estava vivendo, tu tá vivo, tá? Era o mais essencial de tudo, porque tu tinha que estar vivo para contar que tu sobreviveu, senão iam contar uma história para ti, né? E como empresa, lá dentro de mim, né, eu sabia que não era culpa minha, sabe? Que aquela ausência de cliente dentro do negócio não era porque o nosso negócio não era bom. Existia um apelo muito grande do distanciamento social, existia um apelo muito grande de cuidar das pessoas, ter o senso coletivo. Era muitas pessoas ajudando pessoas. Acredito que vocês ajudaram muita gente com os projetos sociais que vocês fazem. Eu ajudei o que eu pude, financeiramente falando, porque eu não podia me expor fisicamente falando, então eu não podia sair de casa, eu estava com uma mulher grávida dentro de casa, minha mulher grávida, né? Foi tudo desenhado, foi tudo projetado, mas a pandemia não foi desenhada, não foi projetada por ninguém, né? Então, posso dizer que foi uma peteca quente, assim, uma batata quente que a cada dia queimava mais a mão e eu jogava um pouquinho pro Matheus, o Matheus me jogava, então o nosso advogado, né, foi uma das pessoas chave na minha opinião, tá? Em orientação e o que fazer e o que não fazer, tá? Meu sogro me ajudou muito na parte intelectual, todas as pessoas me ajudaram intelectualmente. A Renata, a nossa arquiteta, então foi difícil, sabe? Mas e segurar o emocional desse povo todo, Jonas? Eu acho que eu não segurei, né? Eu acho que eu não segurei o emocional. Tu acha, Jonas, que tu não segurou, Jonas? Tu tem certeza disso? Olha ali a pessoa, ela tá dando testemunho. Eu estou dando o meu testemunho, gente. Porque o Jonas ligava... isso eu já ia comentar. O Jonas ligava pra nós, pra perguntar como... Isso já bastava. Gente, é surreal isso, tá? Ué, ligando pro Jonas. Ih, o que aconteceu? Deu problema. Deu BO. Não, como é que tu tá? Tá tudo bem? Como é que vocês estão? Como é que a família tá? Somente isso já segurava uma boa onda, viu? E não sei se muitos falaram isso pra ele. Eu acho que eu ainda não cheguei a falar ainda. Olha quanto tempo já passou. Mas hoje aqui tô falando pra ele e pra vocês que ajudou muito. Somente a receber aquela ligação e pra saber. Vai começar a chorar também. Eu me emocionei um pouco agora, deixa eu dar um time aí, porque tu começa... É que a gente não tem noção do quanto a gente ajuda as pessoas, tá? Quando a gente faz de coração, quando a gente faz do volitivo da vida, tá? Tu não faz pensado, né? Não. Eu tinha uma lista em casa, tá? Eu sabia os profissionais que tinham mais necessidades e eu sabia os profissionais que tinham menos necessidade, tá? E eu priorizei contatar, conversar, tá? E também compartilhar uma angústia que eu estava vivendo, que é eles não poder estar atendendo, com os mais necessitados, tá? Aquele que morava com o pai, com a mãe, ele tinha lar, tá? Aquele que talvez tinha aluguel, eu tentava ajudar na parte, tenta negociar o aluguel, aí onde tu tá morando, daqui a pouco se o aluguel apertar, tenta ir pro casa do teu pai e da tua mãe. Então, tipo, a gente não tem muita noção de quanto a gente ajuda, sabe? Quão grandioso foi uma simples do quanto uma palavra pode fazer diferença. Eu acho que eu continuo assim. Eu não faço, tá? Pensando no retorno. Eu faço o que berra dentro de mim. Tipo assim, ó, não vou te omitir. Nem omiti pra vocês, muitas vezes eu me frustro, tá? Mas eu não fico esperando o reconhecimento. Obrigado, 3 anos depois a gente tá aqui, tá? Obrigado se eu te ajudei.
e tu tá reconhecendo e tá me agradecendo também. Mas eu acho que isso é o papel do gestor raiz, assim, sabe? De verdade, assim, porque... era uma merda tu ter que ligar pra uma pessoa e tu sabia que ela poderia ser uma das que ia ser desligada. Mas mesmo assim eu ligava. Sabe? Então... E tu não passou por nenhuma situação assim que já aconteceu comigo, principalmente na época da pandemia, de tu ligar, eu tinha esse cuidado assim de entrar em contato com os clientes e daqui a pouco o cliente começar a chorar, no teu caso o teu prestador, porque ele não tinha como pagar as contas. Ele não sabia por onde ele ia sair. Tu não tinha um pouco de medo também? Não. Não, porque eu tentava tranquilizar, porque aquele medo, tá, do meu profissional era o mesmo medo meu. E uma coisa que o meu advogado, na época, me comentou, ele falou, cara, cada um tem um tamanho de pepino do seu tamanho. Proporcional. Então, assim, ó, tu não vai poder ajudar todo mundo, tu tem que ter essa noção, sim, tu vai ter que ter essa consciência, tá? Tá todo mundo, eu me lembro que era um termo, todo mundo no mesmo barco, né? E aí eu me lembro que eu criei a metáfora de tipo assim, ó, uns estão na primeira classe, outros na segunda classe, outros na terceira classe, e tem gente que tá quinta, sexta e lá no porão, mas tá no barco, né? Então o que eu vou dizer assim, tipo de... acreditando no meu negócio, tá? Acreditando nas pessoas que trabalham comigo, eu sabia que uma hora a gente ia voltar a reagir, tá? E as coisas iam voltar a se normalizar, tá? Então assim, ó, se tu enfrentou uma crise econômica, uma crise pandêmica, tá? Depois daquilo, tudo é barbada. Tu só tem que saber tirar a lição de o quanto tu foi numa recessão econômica e tu viveu. Talvez tu não teve o luxo ou os benefícios que normalmente tu tem de ir e vir. Mas tu sobreviveu. Então tu sobrevive com pouco. Sabe? Então, tipo, eu continuo acreditando nisso. Tu imagina que tinham pessoas que tinham 3 casas, 4 casas, mas não podiam usufruir das 3, 4. Barco, vários carros, tu não podia andar. Então, tipo, eu hoje acredito que tu tendo, acho que uma boa cabeça, tá? Porque eu entrei na pandemia com uma boa cabeça. E eu acho que eu saio da pandemia melhor do que eu entrei. De cabeça. Sabe? Então, o meu pai é um cara que sempre falou, o órgão mais importante do corpo é a cabeça. Não adianta tu ter um corpo 100% são se a mente então, não funciona, né? eu sou da área da saúde, né? Sabe então, disso. Eu já sei isso sabe. na prática, né? Tem gente que morre morte cerebral, né? Aí, tudo tá funcionando tinindo, mas a cabeça então desliga, né? Então, eu sei lá, acho que até me perdi um pouco aí na pergunta. Não, e eu quero gostei. Não, tô eu aqui admirando, né? Não, porque... Porque... e o pior assim que eu te cutuquei, porque ela se emociona muito fácil, né? E eu vi que ela já tava começando a chorar, e aí depois que eu vi que tu tinha te emocionado também com a pergunta dela. Ah, é verdade, eu tenho... Ó. Vamos lá. Ai. Vai, coração. Respira. É que só quem conhece os bons capricornianos sabem que toda a maquiagem do frio e sem coração é só maquiagem, né? Tá. Que lá dentro reside um coração. Deixa eu. Que se deixar, acontece isso. Deixa eu. Que não. Aí tá tudo certo. Agora fazendo aqui uma confissão, né? Que agora eu vou falar. Não me parem. Deixa eu falar. Né? Na pandemia, depois dessa ligação do Jonas, que ele falando, e eu lembrando, tava conversando com o Jonas, olhando pros meus bichos, e disse, cara, esse é o cara que eu não vou... Parou que eu vou chorar agora, aí não dá certo. Vou dar muito orgulho pra esse cara ainda. E
querendo ou não, por mais que eu me esforce para estar lá dentro como uma maravilhosa, né? Que a gente sabe que nada é perfeito, mas que eu tento ser a melhor profissional. Hoje em dia, né, Renata, que trabalha dentro do Tauber, que eu visto a camisa e digo, é por também gratidão a esse homem que ajudou a manter, não vou falar, mas assim, ajudou a manter vamos falar, o barco, o Titanic, né, em cima da água. Então, assim, emocionalmente ele me ajudou e sei que ele ajudou muitos, somente com algumas palavras de conforto, porque a certeza que ele tinha que aquilo viria se normalizar, né? Que aquilo que ele nos dava tanta certeza naquilo ali que ele estava falando era certo e de uma forma de gratidão. Eu sempre, todos os dias, quando eu piso meu pé dentro do Tauber, eu penso, eu vou dar o meu melhor em forma de agradecer os Tauber, né? Porque também Jonas, é um trabalho em equipe, né? É um trabalho em equipe. Isso é uma herança de família, então é um trabalho conjunto, né? Exatamente. Bem ou mal, não sei se vocês perceberam agora, eu como uma boa observadora e administradora, vocês vão perceber ao longo, quem não notou, assista de novo a live, vocês vão, que o tempo inteiro ele menciona a referência do pai e da mãe. E aí o quanto é importante o trabalho em equipe. Um bom empreendedor, um bom administrador é aquele cara que consegue, e aí agora a Nice, administradora, vem para dar uma dica geral, né? Para quem não acredita, algumas pessoas acham assim, é a Nice novinha, não tem experiência nenhuma, mas eu vou dar uma dica que com certeza todos os trainees dão por aí, mas a pessoa que não trabalha em equipe, que não consegue se preocupar com todos ao mesmo tempo, ela não consegue chegar no nível em que hoje estão Matheus e Jonas. O trabalho em equipe é fundamental para que um bom negócio se perdure, mantenha-se, né, a longo prazo. E detalhe, o mais importante que eu falo para todo mundo é: eu não preciso ser milionário e ter várias filiais do meu negócio. Eu preciso ser uma empresa constante, rentável e sustentável. E dentro disso, dentro da constância e da sustentabilidade, está o que hoje existe. Quem entra no Tauber hoje se sente, eu falei pra ela, à vontade, a gente tá em casa. Da recepção à faxina, tu tem uma equipe de pessoas alegres, felizes, sorrindo. Todos os profissionais te cumprimentam, todos os profissionais conhecem a pessoa que está entrando, todos sabem o meu nome. Eu me obriguei a aprender o nome de todos lá dentro, porque eu chegava e todo mundo dizia, oi Nice, oi Nice, oi Nice. E eu vi que não era porque a Nice era prestadora de serviço. Eu vi que a mesma coisa acontecia ali sentada esperando pelo atendimento. Eu via que o mesmo acontecia com todo cliente que entrava. Da recepção, a manicure, a moça da limpeza, elas chegavam e diziam, oi, chamava pelo nome. E aquela coisa do, fica à vontade, quer um cafezinho? É uma coisa que, vou até dizer uma coisa muito agressiva, mas é verdade. Não, a grande maioria dos salões de beleza não dispõe desse serviço. E eu acho que é uma das coisas fundamentais para quem vai fazer um cabelo, para quem vai ali. Tem muita gente que vai para se sentir melhor, que vai para ser ouvido, que vai para ter acesso a alguém que olhe para ela, que sorria para ela, que saiba o nome dela, que até não converse muito, que é o caso da nossa amiga, que não bate muito papo, mas que presta atenção nos mínimos detalhes e que no segundo atendimento te pergunta do problema que tu mencionou lá atrás. Isso significa que eles estão prestando atenção em ti. Então fica a dica da Nice, administradora, que não só a pessoa ser inteligente e cuidadosa, como foi o caso do Jonas, é estar preocupado com os outros. É estar preocupado com o cliente e principalmente com o teu prestador de serviço, certo? Eu acho que eu não sei ter outras preocupações, né? Também, né? Eu fiz bastante terapia e eu me lembro que uma das
das fases, né, da terapia era me preocupar demais com as pessoas. Né? E demais com a minha mãe, demais com meu pai, demais com meus avós, demais com meu irmão, demais com a minha equipe, né, com a minha mulher. Eu não tinha filha naquela época ainda. E aí eu me lembro que ela me disse assim, ó, cansa. E tu? Onde é que tu te encontra? Onde é que tu tá? E eu me lembro que a minha viagem era não querer ser assim, né? A minha viagem era ser que nem as outras pessoas, que tipo... Se vira. Sabe? Mas hoje tu sabe que esse é o teu diferencial. Eu acho que é um dos meus diferenciais, né, de característica de pessoa. Eu acho que é um dom. Eu não diria que é só uma característica de pessoa. Ela é importante para todas as pessoas, mas eu acho que ela também é fundamental em um empreendedor, empresário, proprietário de negócio que pretende se estabilizar e aí crescer ou não vai depender de ti. Não é isso que a gente está falando, né? A gente está falando de uma empresa de sucesso que vem para ficar pro resto da vida e por quanto tempo ela quiser. Se ela vai ser mega enorme ou se ela vai ser uma empresa se pagar grande... um preço eu vendo. Muito fácil. Muito fácil. Né? Mas tu acha que o Tauber não perde a sua essência se perdeu o Aí vai ficar com o dono que for comprar, entendeu? Eu acho que a gente faz negócio, né? Porque a gente ama. Ah, mas eu acho que o Tauber não se vende. A essência do Tauber é o Matheus e o Não, Jonas. a essência vai estar dentro do bolo. Tá? Então, acho que a pessoa que vai... Mas isso é uma viagem, tá? Não vou nem dar muito... não vou nem dar muito... Se você tem uma proposta para Não o Tauber Salu, já saiba que parte tem. de milhões. Mas, não, eu brinquei com isso, é óbvio que eu não tenho pretensão de vender, Claro. tá? Mas eu acho muito interessante, né, as pessoas que vendem projetos, sonhos, negócios, startups Porque é negócio, né, João? Porque eu acho que tu tem que... Mais ou menos, né? Amiga, mas querendo ou não é, né? Não dá. Esses dias eu tive uma conversa com meu irmão que eu sou movido a desafio. Tá? Então, uma coisa que mexe muito comigo, tá? É um novo obstáculo, uma nova ideia, um novo projeto. Eu gosto disso também. Isso me move, tá? Quando a coisa começa a ficar muito estagnada, eu me deprimo, eu fico... não que eu não faça, eu enxergo a excelência que a Renata se dedica todos os dias, que é a mesma excelência que eu busco me dedicar todos os dias, tá? Tu comentou do detalhe, que ela é uma pessoa detalhista, né? Nessa semana ainda eu escrevi uma frase no grupo do WhatsApp da empresa, foi pro teu grupo, né? Acabou caindo no grupo das manicures, das nail style. E eu falei que o detalhe nos mantém aonde o esforço nos colocou. Eu ia comentar que eu ia... Tá poeta. E aí, comentei com a minha colega, né? Ela, que lindo, quem é que escreveu isso aí? Eu falei, fui eu. Né? Então, eu sou um cara muito detalhista, eu sou um cara muito observador, tá? Voltando ali para, acho que a parte da pandemia, que foi uma parte muito... delicada, né? Eu gosto de ver a gente chorar, então eu vou te fazer de novo, tô brincando. Mas eu acho que foi um divisor de águas na minha vida profissional, tá? Eu não sei se correlacionou com a gestação da Lê, que é minha esposa, a vinda da Lavínia no final de novembro de 2020, sabe? Já ouvi dizer que um homem sem ser pai é um eterno gurizão, tá? Então, E depois num homem, eu acho que eu me transformei num homem, sabe, de verdade. num adulto de negócios. As priores mudaram as ordens, né? O meu olhar para minha equipe foi clínico e cirúrgico, sabe? A gente teve que fazer alguns desligamentos, então a gente teve que reduzir o corpo do salão, a equipe, tá? E aí com mais cautela, com um pouco mais de experiência, né?
a gente foi admitindo, contratando e fomos de novo trazendo esse corpo. Quando tu nos traz, né, do salão, como cliente nossa que tu és, eu acho que esse acolhimento, tá, não é um serviço. Esse acolhimento, ele é de pessoas, né? O salão de beleza, ele presta serviço de beleza. A gente está lá para prestar serviço de beleza e embelezar, tá? Quando tem esse acolhimento, esse interesse, e eu acho que isso realmente seja genuíno, faz com que todos se sintam bem. Inclusive vocês, clientes, entende? Mas não é falado nos bastidores, gente, vamos cumprimentar as pessoas, gente, nada. Não, mas assim, ó, agora eu vou te dizer como especialista da área, né? Que a gente faz cursos e estuda, e é imensamente difícil fazer o empresário, o gestor, o gerente, o diretor, o presidente entender que a preocupação com a qual ele se dedica ao seu prestador retorna proporcional a ele. Concordo. Então, eu vejo diariamente o cara querendo um funcionário produzindo R$1.000 por dia, que ele não tem interesse nenhum na sua equipe. E como é que eu vou querer que uma pessoa maltratada, desvalorizada, tenha ânimo de produzir? Eu acredito que a gentileza, a cordialidade, o respeito, ele é passado, né? E com aquele mesmo intuito que eu comentei. Não se faz pensando no retorno, né? Se faz por educação. A gente se decepciona, né, Jonas? Faz parte. Mas aí é Faz aquilo parte. que nós estávamos falando na nossa pré-reunião, pré-live, que tu mostra o melhor de ti, né? O gestor, ele oferece a melhor qualidade possível, e se não tem o retorno daquele profissional, daquele contratado, bom, aí o desligamento é automático. Mas tu pode cobrar quando tu dispõe qualidade. Eu acredito também em ciclos, tá? Também. Eu acredito que a gente vive... Mas é que aí, na questão de ciclos, a gente vê principalmente na parte da beleza, profissionais que se destacam tanto que acabam se tornando independentes. Que é agora, existem outros tipos de desligamento que já não são mais por questão de ciclo, são necessidade. Né? E eu enxergo que de ambas as partes. Né? O profissional, ele pode acreditar que o ciclo dele dentro do nosso salão terminou, né? E ele querer partir para um outro salão, viver um outro ciclo, tá? Eu acho que ciclo vem muito do reciclar também, tá? Que tu se recicle muito da vida, sabe? Eu não quero ser... Eu tenho características, né, de comportamento muito enraizada, muito minha, tá? Temos. Nas quais muitas dessas, me orgulho e pouquíssimas eu me arrependo, tá? Mas me arrependo. Eu não quero ser, talvez, tarimbado lá pra frente, tipo assim, não, eu já vivi tudo. Não, eu sou da época que não sei do que, não, porque bibibi, sabe? Eu fico pensando assim, ó, isso é muito ridículo, sabe? Porque, tipo assim, ó, tu é da época que tu tá vivo, é uma época até tu terminar, tu tá entendendo? Mas, porém, eu acredito que existem ciclos profissionais, pessoais e interpessoais. Então, tipo, eu e a minha esposa, a gente tá vivendo um ciclo agora de pai, de mãe e de casal que a gente nunca viveu nesses 12, 14 anos que a gente tá. Não me lembro quanto tempo tá, desculpa, Letícia, mas eu não me lembro. Mas é um bom tempo já, mais de uma década, tá? A gente tá vivendo um novo ciclo, tá? Eu, como gestor, tô vivendo um novo ciclo, sabe? É um novo ciclo meu. Eu tenho algumas ideias, eu tenho alguns projetos, não vou falar hoje, né? Como eu comentei pra... Salvem aí que na próxima live nós vamos A Renata sabe. Nós vamos fazer uma live especial, reveladora de novos projetos.
são desafios que eu enxergo para frente, que eu quero concluir, que eu quero iniciar e viver, né? Então, quem sabe também aí uma outra criança, né? Junto com a minha mulher, então tipo... Aí eu já falei pra Lei que eu imagino vocês assim com 5 filhos, a coisa mais linda, uma linda com a outra. Não. Gente, Quem administra? Vamos parar que ó, eu tenho a última pergunta ainda e já fechou 1 hora de live. Sério? Sério. Vai que rápido. Viu? Passa rápido. Vamos pra última pergunta então? Então, nesses anos E ainda todos... tem tira-teima, não? Não temos Ela vai tira-teima. salvar. Não temos olha, tira-teima. vai fazer, viu? Salvando o tira-teima. Eu vou fazer tira-teima com ele Pode porque fazer. eu quero conhecê-lo profundamente. Ah, quer? Como se Ó, não conhecesse, tudo bem. Tá. Nestes anos todos, Jonas, nessa área da estética, qual o conselho para estes novos jovens que estão começando na nossa área? Na área da beleza? Na área da beleza. Verdade. Eu acho que é um pouco mais fácil hoje, tá? Pra tu te identificar, pra tu te descobrir, tá? E pra tu te aventurar, né? Numa carreira profissional no mercado da beleza. Eu acho que eu não teria um conselho, sabe? Eu acho que a primeira coisa que eu descobri quando eu era fisioterapeuta, que eu ia cuidar de pessoas, assim como vocês cuidam de pessoas, né? É gostar de gente, tá? E saber que as pessoas são únicas e diferentes, né? E que têm desejos e necessidades distintas, tá? Então, o primeiro conselho que me vem para tu ser um prestador de serviço da área da beleza, que tu goste de gente, tá? E se dedicar muito tecnicamente, não subestimar conhecimento, técnica e informação, tá? Se basear muito nas pessoas que já estão vivendo na frente como referência, né? Lembrei de uma coisa muito importante que eu quero que tu fale de novo para nós, que uma vez nós conversamos lá no salão, que tu falou assim, um bom profissional é aquele que não tem medo de ter mais conhecimento e perguntar. Claro. Porque eu posso usar uma técnica, mas pode existir uma técnica melhor que a minha que vai dar um resultado melhor. Na verdade, eu acho que existem muitas técnicas, tá? Eu acho que hoje a gente tem no mercado de beleza muitos profissionais que criaram as suas próprias técnicas, tá? Mas não adianta, na minha opinião, tu estudar, sei lá, em Harvard, ter o melhor curso, a melhor técnica, e a tua cliente que está ali na tua bancada, na tua frente, não deseja aquilo. Então, não adianta tu ter aquele conhecimento, mas ela não quer aquilo. Então, eu acredito nesse quesito da aprendizado, aprender, tá? Nunca deixa de estudar, tá? Faz até o que tu não gosta de técnica, tá? Porque tu vai aprender alguma coisa. Alguma coisa tu vai aprender, tá? E que tu vai botar na mochila, que eu digo, da informação, do conhecimento, tá? Citando mais uma vez a minha mãe sempre disse: investe em conhecimento, em educação, que tu vai botar aqui dentro, tá? Ninguém bota olho, ninguém rouba e tu nunca perde, sabe? Então... E ele é tão inteligente que ele registra antes de contar. Aí depois já tá protegido. Então eu acho que estudar muito, não subestimar o mercado precisa Uma frase tua, não subestimar o mercado e as pessoas. E as pessoas que estão nesse mercado de beleza, Exato. porque eu enxergo muito isso, sabe? Tipo, o mercado de beleza é um mercado muito novo, tá? Comparando aos outros mercados que tem no mundo, o direito é muito antigo, a arquitetura é muito antiga, a medicina, tá? A medicina ocidental, ela não é tão antiga como a oriental, né? Mas o mercado de beleza ele é muito novo, e o Brasil é um dos países que mais necessita e consome desse mercado,
Então, acredito muito que a gente precisa de pessoas profissionalizadas para as clientes ou os clientes nos olharem como profissionais e nos darem o nosso respectivo valor. Acho que é um conselho. Perfeito. A gente ficou até mudo. Eu acho. Um momento de silêncio em que não há nada que você pode falar. Tá, nisso, então faz aí, então tira tema, já que vai fazer. Vou fazer bem rapidinho, só pra todo mundo conhecer. Não tava mais no. íntimo. Não tava no. Se eu me calar e ficar quieto fazer assim, é porque eu não. Não tá no contrato. Não se preocupa que eu já sei. Eu não vou nem perguntar se é loira ou morena, porque eu já sei que é morena cacheada. E linda, por sinal, porque Tá, o que é o tira-tema? Eu acho ela linda. É do Tinder? O que é o tira-tema? A gente fala uma palavra. É pra ser uma palavra. Eu vou fazer uma pergunta e tu Isso vai... aí é um plágio daquela apresentadora da... A Gabi, Marília A Gabi, Gabriela. claro. É aquilo? Marília Gabriela é um Tá. ícone de É um referência plágio, em tira-tema. entrevista, óbvio. Tá. Eu faço uma pergunta e tu me responde em uma palavra só, bem objetiva, que é pra gente conhecer um pouquinho mais Jonas Tauber. Jonas Tauber, não o administrador, o empresário, o gestor de negócios. Jonas. Certo? Vamos. Uma cor. Azul. Praia ou campo? Praia. Frango ou picanha? Ah, é uma costela. Uma costela, nenhum dos dois, tipo, costela. Doce ou salgado? Salgado. Uma palavra. Amor. Deus? Tudo. O maior amor da tua vida? Minha filha. Lavínia. E pra finalizar, um discurso rápido, pouquíssimas palavras, não um conselho, uma coisa que te mantém no caminho, que te define. Que me define? Tu, Jonas Tauber, pelo Uma homem. palavra? Pode ser pouca, pode ser 2, 3. Uma frase. Olha o desafio que eu lancei agora. Jonas Tauber, Início Tá, Silveira mas falar pouco. não é um conselho. Não, o conselho tu já deu. Tá. É que nem o que tu botou lá no grupo pra nós, sabe? Aquela... Ah, entendi. Tipo assim, entendeu? Eu acho que ser verdadeiro, ser o máximo verdadeiro possível consigo, tá? Ser íntegro consigo, verdadeiro consigo, com as suas palavras, com suas vontades, né? Se elas, principalmente, se essa verdade for benéfica para o corpo, a mente e o espírito, tá? E dessa mesma forma com as pessoas. Merece até palmas. Acho que é isso. Acho que é isso. Nossa gratidão pela presença e a honra de ter... Eu já tenho, né, a honra de conviver com ele já há muito tempo. Quem me apresentou, o Jonas, foi essa mulher maravilhosa que trouxe para a minha vida muitas coisas importantes. Então, hoje fica aqui a minha gratidão pela presença dos dois, que são os dois, assim, que normalmente ficam o dia inteiro falando ali, ouvindo os... Mas ele também, né? Ela sabe que Deixa eu fazer um... sabe que acho tem que uma deixa eu figurinha, fazer um... sabe que tem uma figurinha minha e uma tua, É circulando muito por maluco, aí, né? mas... por incrível que pareça, tá? A Renata é uma profissional que eu menos converso. Ó, mas ela ouve. É verdade, né? Ela atua no salão de terça a sexta, né? E eu acho que a gente tem pouca relação de conversas lá no salão, né? Verbais, né? Não, pouquíssimas. Nada, Muitas nada. vezes a gente nem... Às vezes eu nem cumprimento, eu só dou bom dia. Porque essa aqui vive me dizendo assim, é conselho do Jonas. Eu vou seguir porque é conselho do Jonas. Eu acho que o Mas eu WhatsApp... escuto ele falar, né? Eu sou observadora, né? O WhatsApp, ele hoje nos ajuda, né, a tu usufruir dessa comunicação através de escrita ou através dos áudios, né? E a gente troca muita figurinha, né? Então, tipo, eu aprendo muito com a Rê, tá? Primeiro eu quero te agradecer, porque quando ela me apresentou pra ti, tá?
foi no teu serviço, tá? E eu sei o quanto registrar a marca Tauber com toda a tua orientação, com todos os teus conhecimentos, né? Dentro do projeto da marca Tauber, que tu sabe, né? Não é só uma marca de salão de beleza, a gente registrou a marca Tauber também em outras esferas no mercado de beleza, tá? A gente tem que te agradecer, tá? De tu ter feito o projeto. Me ajuda aí A o parte registro administrativa do registro da registro marca de e a marca. proteção Recomendo, de um né? dos bens intangíveis mais importantes que existe. Verdade. Né? Porque essa é a referência, a marca, ela leva a referência Jonas e Matheus. Sim. Vocês, a preocupação que tu tem de trazer a impressão dos serviços de vocês é o nome de vocês, é a vida de vocês. Né? Deixa eu fazer um complemento. Eu acho que não é só a marca do Jonas e do Matheus. Eu acho que o Tauber hoje ele é a marca dos profissionais, tá? Tá, mas eu vou te dizer uma coisa, que ela só é a marca dos profissionais porque tu, como empreendedor, fez o que eu disse antes. O registro. Não o registro, não ela só tá vendendo isso. o peixe dela aqui, O ó. registro... Registrem as marcas como... Não. Pode ser uma marquinha desse tamanho hoje, mas ela vai ser gigante. O registro é muito importante. Verdade. Mas tu trabalhou para isso. E aí vem aquele assunto muito importante. Olha o investimento que houve, não só financeiro, mas o tempo das tuas pós-graduações, dos teus MBAs, do teu tempo de ficar em casa estudando para investir nesse negócio. Tudo que tu investiu, e se tu mas perde isso? Não, é foi uma muito essência. maluco, porque eu tive um gestor de projetos que fez a transição e toda a organização da marca Tauber. E uma das demandas era registrar. Então, não fui eu. Ou seja, tá? tu veio parar na minha mão por obrigação. Não, foi por indicação, né? Mas o Rafael... Mas falta isso, né? Falta bastante isso, a orientação de... Eu acho que falta informação do quanto isso é importante, sabe? Então eu tô te agradecendo, não sei se eu já te agradeci, eu paguei já os boletos todinhos, tá tudo quitado, tudo redondo, tá? Mas tô publicamente, mundialmente... E paga muito bem pago cada vez que eu vou no salão, porque eu tomo aqueles café maravilhosos. Eu acho que na pandemia eu paguei teus boletos. Pagou em dia, todos. Me lembro disso que era... Era boleto, era meio que um sorteio de boleto, assim. Jonas, fala pra gente, fala pro povo. E te agradecer também. Deixa eu me agradecer, que eu falei que eu não falo muito, né? Acho que é muito importante. Por fazer as minhas unhas, muito obrigada. Tá? É uma honra, tá? Te ter no nosso salão, de verdade. Vou chorar. Tá? Vai. Não, eu posso não falar, tá? Eu te termino aqui, tá? Mas eu acho que assim, ó, a Renata é uma profissional fora da curva. Tá? Lá dentro do salão tem vários profissionais fora da curva, tá? E quando eu falo fora da curva, é muitos anos em crescente, tá? É muito fácil no nosso mercado tu ter a bola da vez, tá? É a menina dos olhos dourados, daqui a pouco é o menino das mãos de diamante, e eu tô inventando coisa que nunca foi falado, mas E aí aquilo lá perdura 2, 3 anos e pum. Aí é verdade, é difícil. Sucumbe, é né? difícil ter um Diego Lena, um Renato Cardoso, um Matheus Tauber, uma Renata Machado que vem há 20 anos crescendo, né? Essa... Citei o nome da equipe Power. Sabe? Então eu não tenho como não cuidar, né, de pessoas como a Renata dentro do nosso salão, né, não enxergando que são profissionais diferentes, né, realmente diferenciais. Então não tem como eu não te agradecer hoje aqui, tá? Então muito obrigado, tá? A gente sabe o quanto tu deve receber de proposta de outros salões, né? E continuar com a gente, né? Por acreditar na gente, por acreditar no nosso projeto, na nossa casa, fazer parte, nos ajudar a melhorar, evoluir, não só como negócio, mas como gestor
eu posso falar isso de boca cheia, muita gente como tu lá dentro me faz evoluir como pessoa e como gestor, e eu não tenho como largar vocês. Então, tipo, é uma... E com certeza... Como eu confidencializei aqui nessa live pra ti, a minha gratidão, né, por tu ser o gestor, por essa amizade que, né, não é... O Jonas da pandemia nos ajudou muito, volto a repetir, e que me ajudou, e como sempre, todos os dias eu boto meu pé dentro daquele salão e eu digo, eu vou ser melhor que ontem e vou agradecer esses homens que me fizeram estar aqui e me fazem querer ser sempre mais remachado. E empurrar e ajudar também aqueles colegas que também vêm pedir ajuda pra mim, enfim. Inclusive, ela falou agora que foi ser remachado, eu lembrei de uma coisa extremamente importante, que aí é um outro detalhe que a gente não pode deixar de mencionar, que é um decisivo num gestor de negócios. O Jonas incentiva que os seus profissionais sejam profissionais autônomos, independentes e sempre numa crescente. Sim. E foi ele quem fez Renata Machado registrar sua marca, meus clientes de marca registrada, né? E isso ele faz todos os dias, então é muito importante a gente lembrar de novo. Aí outra dica da Anice, um gestor não basta só se preocupar, mas deve também incentivar, porque, né? Não, existe espaço para todo mundo. Lá dentro do salão. No salão e na vida. Sim. Tá, vamos encerrar. Jonas, fala o endereço. Isso aí. Agora, eu vou merchan. dar... Merchan. Eu vou fazer um introduction, porque eu sei que nessa parte ele é mais objetivo, eu vou fazer um introduction mais comercial, que a Anice é mais boca a boca que nem essa aí, né? Especialistas para loiro, morenas, colorido então, tem a Carol que faz coloridos magníficos, manicure, podóloga, loiros tops, morenos, cortes, tudo que vocês quiserem. Desde o melhor gestor até a melhor tia do cafezinho. Tauber Salon. Fica onde? Passa pra nós, passa pra galera o endereço. Bom, então assim, ó, o Tauber Salon fica na Rua Padre Chagas, em Porto Alegre, no bairro Moinhos de Vento. Rua Padre Chagas, número 75, né? Então, pra ti, tá? Que tá talvez sem salão, tá meio insatisfeita, tá naquele, eu tô e não tô, quero mudar, não quero mudar, tá? O Tauber é a tua casa pra tu mudar, pra tu ficar lá mas com a gente, mas já vou dar uma dica. Atualizada, moderna. Tem que vir feliz, alegre, não pode vir, não pode vir chateadinho do meu Jonas. Não, pode vir... Nós três resolvemos o seu problema. Pode vir do jeito que a vida te deixou, que a gente vai dar um up nessa Vem de boa vontade. Muito obrigada, Jonas, por essas horinhas. Obrigado. Desculpa, muito obrigado. E é isso. Pra Ed, pra Ismalha, pro Fabiano, pra Renata, pra todos que estiveram com a gente, muito obrigado. E uma dica muito especial, vamos ver, nós temos vários espectadores ainda. Na próxima terça-feira, vou deixar aqui o convite pra ti, que a próxima terça-feira tu não pode perder. Tu nem sabe, eu mostrei a chamada pra ele antes. E tu viu a chamada? Daquela senhora que tu falou da... mas ela fala muito bonito. Eu conheço essa pessoa. Fala muito bonito. Ela é bem desenvolta, né? Ela é maravilhosa. Não gagueja que nem eu, né? Não. Na próxima semana a gente vai ter a honra de trazer uma das melhores dramaturgas do Rio Grande do Sul, tá? Lourdes Maria Kaufmann. Olha só. Terça-feira que vem, às 21 horas em ponto. Professora de teatro, cantora, artista, professora de escola, viajada no mundo inteiro, uma pessoa... Amanhã, depois de assistir 3 vezes a live dele, a gente compartilha com vocês a chamada que ela gravou pra nós. Então, até terça-feira que vem. Um beijo! Beijo!